Olá, sou Gustavo, professor do IFNMG, e hoje nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo derivação implícita. Na maioria das situações, nós calculamos derivadas de funções do tipo y igual a f de x. Nesse caso, nós dizemos que a função y é definida explicitamente em termos do x. Por exemplo, considerando a função y igual a x vezes o cosseno de x, neste caso, para calcular a derivada da função y, aqui nós devemos aplicar a regra do produto. Derivada do primeiro é 1 vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada de cosseno de x é menos seno de x. Então, neste caso, a derivada da função y é cosseno de x menos x vezes seno de x. Em outras situações, isso não irá ocorrer. Por exemplo, x² mais x vezes y menos y² igual a 3. Então, essa expressão aqui, nessa expressão, nós dizemos que a função y está definida implicitamente em termos do x e do y. Então, neste caso, nós não temos a variável y isolada, como ocorre nesse primeiro exemplo, e mesmo se a gente tentar fazer esse cálculo aqui, tentar isolar o y, nós não vamos conseguir. Então, isolar o y não é o melhor caminho, pois, em alguns casos, isso é praticamente impossível. Então, nesse segundo exemplo, se eu quero calcular a derivada dessa função y, como que nós devemos proceder? Para calcular a derivada para funções que estão escritas dessa forma aqui, nós vamos estar utilizando a derivação implícita. Então, nosso primeiro exemplo vai ser esse. Nós temos x² mais x vezes y menos y² igual a 3. E eu quero calcular a derivada dessa função y, onde a função y ela é definida implicitamente em termos do x e do y, de acordo com essa expressão. Então, a ideia, como nós temos aqui uma igualdade, isso igual a 3, a ideia vai ser calcular a derivada aqui, igualar com a derivada aqui. O que nós devemos tomar cuidado é que, como y depende da variável x, então essa derivada aqui em termos do y é dy sobre dx. Tá? Mas, para simplificar aqui a escrita, nós vamos escrever somente o y'. Então, dessa expressão, nós vamos ter x² mais x vezes y menos y², derivada igual a derivada de 3. Aqui, para calcular essa derivada, nós temos que aplicar corretamente as regras de derivação e aplicar também a regra da cadeia. Nós sabemos que a derivada de x² é 2x. Como y é uma função na variável x, aqui nós devemos aplicar a regra do produto, porque tem x aqui e tem x aqui na expressão do y. Então, pela regra do produto, vai ficar derivada do primeiro vezes o segundo mais o primeiro vezes a derivada do segundo, a derivada de y', menos derivada de y², regra da cadeia. Vai ficar 2 vezes y elevado a 1 vezes a derivada de y, que é igual
derivada de 3 é constante, então a derivada vale 0. Então, desse lado esquerdo, agora nós vamos colocar o y' como fator comum, e o que não tiver o y' nós vamos jogar para o lado direito aqui da igualdade. Então, esse 2x passa para o outro lado negativo, esse y também, e os termos aqui que acompanham o y' serão aqui o x menos 2y, que é igual a menos 2x menos y. Como esse fator está multiplicando o y', eu vou passar dividindo. Então, a derivada de y é menos 2x menos y dividido por x menos 2y, e essa é a resposta. Então, o raciocínio vai ser sempre esse. Nós vamos derivar a igualdade aí dos dois lados. Vamos calcular essas derivadas utilizando as regras de derivação, juntamente com a regra da cadeia. Depois, nós vamos colocar a derivada do y como fator comum e depois isolar essa derivada para encontrar a expressão que nós queremos, que é a da derivada da função y. Agora, no segundo exemplo, nós temos aqui 1 mais 2x igual a seno de x vezes y ao cubo, onde y é uma função definida implicitamente em termos do x e do y, né? E nós queremos calcular a derivada dessa função y. Como eu disse no exemplo anterior, a ideia é calcular a derivada aqui dos dois lados da igualdade. Do lado esquerdo, a derivada de 1 mais 2x, derivada de 1 é 0, derivada de 2x é 2. Agora, calculando a derivada aqui da expressão do lado direito, derivada de seno, nós sabemos que é cosseno, mas nós devemos aplicar a regra da cadeia. Então, vai ficar cosseno de x, y ao cubo vezes a derivada de x, y ao cubo. Então, escrevendo aqui embaixo, nós vamos obter 2 igual cosseno de x, y ao cubo vezes derivada de x, y ao cubo, regra do produto. Derivada de x é 1 vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Derivada de y ao cubo, 3y ao quadrado vezes y'. Então, agora nós vamos isolar esse y'. A expressão vai ser igual 2 igual. Então, aqui nós vamos obter esse cosseno vezes isso e esse cosseno vezes isso. Então, o primeiro aqui vai ficar y ao cubo vezes o cosseno de x, y ao cubo, mais 3y ao quadrado, vezes o cosseno de x, y ao cubo, vezes o y'. Agora, isolando, né, a derivada do y, esse fator eu vou passar aqui para o outro lado negativo, e depois eu vou passar esse termo aqui que está multiplicando o y', vou passar dividindo. Então, nós vamos obter y' igual 2 menos y ao cubo vezes cosseno de x, y ao cubo, dividido por 3y ao quadrado, vezes o cosseno de x, y ao cubo. E essa é a resposta. Por último, no exemplo 3, nós vamos calcular a derivada segunda da função y,
onde x vezes y mais e elevado a y é igual a y. Então, neste caso, nós vamos estar utilizando a derivação implícita. E note que, neste caso, nós vamos realizar o procedimento duas vezes, porque nós devemos calcular a derivada segunda. Então, nós temos x vezes y mais e elevado a y igual a e. Vou calcular a derivada aqui dos dois lados. A derivada do lado esquerdo, nós vamos começar aqui utilizando a regra do produto. Então, derivada de x vezes y mais x vezes a derivada de y mais derivada de e elevado a y. E elevado a y vezes a derivada de y. Estou aplicando a regra da cadeia, que é igual a derivada de e, como e é uma constante, derivada é zero. Então, esse y vou passar para o outro lado negativo e a expressão que vai aparecer aqui do lado esquerdo, posso colocar o y' como fator comum e sobra x mais e elevado a y. A expressão ali está multiplicando o y', então posso passar dividindo. Então vai ficar menos y dividido por x mais e elevado a y. Essa é a derivada primeira, mas nós precisamos da derivada segunda, onde a derivada segunda é a derivada da derivada. Então, a derivada segunda é igual. Nós vamos derivar essa expressão aqui. Para calcular essa derivada, nós vamos aplicar a regra do quociente. Então, vai ficar a derivada do primeiro, que é menos y', vezes o segundo, menos o primeiro, vezes a derivada do segundo. Então, a derivada de x mais e elevado a y é 1, mais e elevado a y vezes y', dividido pelo segundo ao quadrado. Então, note que nesse cálculo apareceu aqui novamente a derivada primeira, nessas duas ocasiões. Então, eu tenho que substituir este valor aqui nessa nova expressão. Então, a derivada segunda é igual menos a derivada primeira. Então, esse menos com esse menos vai ficar um mais. Então, vai ficar y dividido por x mais e elevado a y, vezes o x mais e elevado a y. Esse menos com esse menos fica um mais. Então, aqui ó, eu vou obter mais y vezes 1, que é mais y. E aqui mais y vezes isso, vai ficar mais y vezes o e elevado a y, vezes a derivada do y, que é dado por essa expressão. Então, como essa expressão é negativa, aqui vai ficar um menos. Então, vezes y dividido por x mais e elevado a y. Então, aqui eu posso simplificar essa expressão, lembrando que aqui embaixo é x mais e elevado a y ao quadrado. Então, o que eu posso fazer aqui é cancelar essa expressão com essa. Então, aqui resta o y mais y, resulta 2y. Então, reescrevendo, nós vamos obter 2y menos, já multiplicando esse termo com o y aqui, vai ficar
y ao quadrado vezes e elevado a y dividido por x mais e elevado a y. Vou consertar aqui. Então, é elevado a y dividido por x mais e elevado a y ao quadrado. Então, essa é a resposta e nós finalizamos a aula.